Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar com os exercícios do livro de português. Vamos começar lá pela página 196, tá bom? A gente já tinha feito alguns exercícios aqui, ó, começando por aquele poema do Rato e do Gato, vocês lembram? Aqui, ó, que a gente leu o poema, o gato e o rato. O rato rajado rói um bocado do queijo furado. Está tão distraído que nem vê. O gato pintado vem do seu lado. O ratinho corre tanto que quase perde o coração no caminho. Mas chega bem a tempo no seu buraco. Mais um pouquinho e era uma vez um rato, tá? Então, a gente fez alguns exercícios daí de interpretação de texto para a gente entender esse texto. E agora a gente vai estudar a letrinha R do rato, tá? Então, como toda letrinha que a gente conheceu até agora, que são consoantes, ela tem um nome e ela tem um som diferente do nome dela, tá? Então, essa letrinha aqui, o nome dela é R, mas o som que ela faz é como se você tivesse, ó, abre a boca um pouquinho e arranha a boca, ó. Certo? Então, esse é o som que o R faz no início das palavras. Vamos ver, ó. Aqui a gente tem 3 palavras que começam com R, ó. Renê, rato e rajado, tá? Então, tem esse arranhadinho do R no começo e depois o som da vogal, ó. Renê, rato e rajado, certo? Agora, ó, aqui ele tá pedindo pra gente encontrar as palavras que estão escondidas nesse quadro aqui. Então, neste quadro tem várias letrinhas, mas ele quer que a gente ache essas daqui, ó. Renê, rato e rajado. Para encontrar, a gente tem que encontrar primeiro o R, né? E depois, por exemplo, se eu tô procurando rato, depois do R tem que estar o A. Depois do A tem que estar o T e depois do T tem que estar o O, tá? É uma letrinha seguida da outra para formar a palavrinha. Aí vocês vão encontrar aqui nesse caça-palavras, tá? Letra B. Escreva outra palavra iniciada por R que você encontrou. Então, aqui nesse caça-palavras, não tem só rato, rajado e Renê. Tem outras palavrinhas com R também. Então, você vai tentar encontrar essas palavrinhas, tá? Se não conseguir sozinho, quem tá te ajudando aí com as atividades pode ajudar a mostrar aí e ler a palavrinha com vocês. E daí vocês vão escrever a palavrinha aqui, tá bom? Depois, ó, como sempre, ele mostra a letrinha R de várias formas que ela pode ser escrita. Da letra de forma maiúscula e minúscula e da letra de mão, maiúscula e minúscula, tá? A gente vai aprender todas essas letrinhas. Quem já quiser ir praticando, pode ir praticando aqui nesse espaço em branco, tá? É até melhor. Agora ele vai ensinar a gente a fazer o traçado da letra R, ó. Escorregue e faça uma barriga, mas não se esqueça do traço na saída, tá? Então, ó, a gente desce, faz um tracinho, faz uma barriguinha aqui do começo do risco até o meio, tá? Aí vai formar a letra P, mas a gente não quer a letra P, a gente quer a letra R, por isso que, ó, não se esqueça do traço na saída. Então, tem mais um risquinho aqui embaixo da barriga dele, tá? Aqui vocês vão fazer a letra R sozinhos. Atividades. Leia as palavras do quadro a seguir. Então, ó, acompanhem a leitura comigo, ó. R com A, ra, ra, já, do. R com A, ra, ra, to. R com A de novo, ó. Ra, lá, do. Rabada. Rede. Raia. Raia. Rabanete. Rabanete. Vocês percebem que
para formar o som da sílaba, o que é a sílaba? Essas palavrinhas que a gente fala, ó, essas partinhas da palavra, rabanete. Então, para formar esses pedacinhos, eu preciso de uma consoante e de uma vogal, ó, para ficar o ra. Então, é o som do R seguido da vogal A, ó. Ra, ba, ne, te. Aí aqui a gente tem ra, e nha e rato. Complete. As palavras com maior número de sílabas são. E aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que contar a quantidade de sílabas de todas as palavrinhas. Então, por exemplo, rajado. Vamos fazer batendo palma, que é a que a gente está acostumado, ó. Ra, já, do. Quantas palminhas eu bati? 3 palminhas. Então, posso colocar o número 3 aqui na frente. Fica mais fácil depois para eu comparar, tá? Agora, rato. Rato. 2 sílabas. Então, coloco o número 2 aqui. E vocês vão fazer isso com todas as palavrinhas. No final, vocês vão comparar o número de sílabas que você escreveu aqui na frente de cada uma e ver quais são as palavras com maior quantidade de sílabas. Qual foram os maiores números que vocês colocaram aí na frente da palavra, tá bom? A palavra que aparece 2 vezes é, olha só, então tem uma pegadinha aí. Aqui vai ter uma palavrinha que vai estar escrita 2 vezes. Então, vocês vão ter que observar, olha bastante, compara, vê se você descobre sozinho qual é a palavrinha que está escrito 2 vezes, tá? E daí você escreva ela aqui na frente da questão B. C. A única palavra que não tem a sílaba ra é... Então, ó, lembra que a sílaba ra é o R seguido do A. Vai ter uma dessas palavrinhas que não começa com o R e o A. Começa com o R, só que com outra vogal na frente, que vai ficar re, tá? O R mais o E. Qual é esta palavrinha? Vocês vão escrever aqui, tá? Preencha a cruzadinha para encontrar o nome de uma menina. Utilize as palavras a seguir. Então, aqui o de vocês vai estar tudo branco, só vai ter um A aqui, o A e o O. Aí, como que você vai preencher esses espacinhos? Como que você vai saber qual palavrinha é em cada lugar? Por quê? Vocês vão ver que cada letra vai ocupar um quadradinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 quadradinhos. Qual é a palavra aqui que tem 3 letras que encaixa aqui nesses quadradinhos? Lembrando, uma letra em cada quadradinho, tá? Se eu tenho 3 quadradinhos, eu preciso de uma palavra de 3 letras. É só eu achar ela aqui, tá? E aí, vocês vão encaixando as palavras pela quantidade de letras, tá? Ai, professora, tem 2 palavras com 4 letras. E aí, como que eu vou saber? Vocês estão vendo que ele colocou umas letrinhas fixas aqui? Ele já deixou, tá? É exatamente na linha dos quadrinhos da linha que tem 4 quadradinhos, ó. Aqui tem 4 quadradinhos e aqui tem 4 quadradinhos. A gente sabe que a palavra que vai aqui, ela vai terminar com A. Aí eu vou nas palavrinhas que tem 4 letras e vejo qual delas termina com A, tá? Por exemplo, se eu for escrever aqui rabo, tá? Vai dar certo aqui? Rabo termina com A? Não termina. Então, é outra palavrinha, é a rifa, tá? E depois aqui, ó, aqui sim, tem 4 quadradinhos, é uma palavra de 4 letras e termina com O, tá? Então, vai ser a palavra de 4 letras que termina com O. Aí, né, de pé aqui, ó, vai aparecer o nome de uma menina, tá? E aí, vocês vão ler o nome aqui da menina que vai aparecer de pé aqui, tá? 3. Complete com outras letras e forme novas palavras, sem repetir. Depois, copie na linha as palavras formadas. Então, aqui, ó, a gente vai começar com rato, tá? Aqui não precisa acrescentar nada, ele só tá apenas mostrando, ó. Rato, escreve rato aqui na frente. Aqui embaixo, ó, ele só escreveu
ato. Se eu trocar aqui o R por uma outra consoante, por exemplo, se eu colocar o M, o que vira? Vira mato, tá? Porque o M com A fica mato, mato. Então, a partir da palavra rato, se eu trocar algumas letrinhas, eu consigo formar novas palavras, tá? E aí vocês podem ir testando. Por exemplo, pode começar lá pelo B, vai na sequência. Se eu colocar o B, como que fica? Bato, bato de bater, tá? É uma nova palavra. E o C, como que fica? C com A, K, cato. Depois, com o D, D com A, dá, dato. Dato não existe nada, então não é uma palavra. Então, a D a gente não vai servir aqui, tá? Depois o F, Fá, vai ficar aqui, ó, F com A, Fá, fato. Fato é uma palavra que existe, fato é um acontecimento, tá? Então, aí vocês podem ir testando várias consoantes aqui no começo, e escrevendo o nome da palavrinha que formar na frente. Próxima página, olha só. Veja os 3 conjuntos de imagem abaixo. Pinte a figura que tem o nome iniciado pela sílaba que está no quadrinho. Depois, complete o nome da figura que você pintou. Então, vamos ver nessa linha aqui, ó. Nessa linha, a gente tem um rei, um rádio, uma régua e uma panela. Aqui eu acho que é uma panela, tá? Aí, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que pintar qual destas figuras começa com a sílaba Rá. É o rei, o rádio, a régua ou a panela? Então, aí vocês pintem a figura que vocês acharem que começa com Rá. Próxima, ó, eu tenho aqui um regador, uma roda, um rato e um relógio. Ele quer que a gente pinta, aqui começa com a sílaba Ró. Ró. É o regador, é a roda, é o rato ou o relógio. E aí, depois que vocês escolherem a figura que é, vocês vão completar aqui com a sílaba que está faltando para formar a palavra, bom? Aqui a mesma coisa, tá? Só que ele vai querer a figura que começa com Rê. 2. Junte as sílabas para formar o nome de cada figura. A seguir, dica: todos os nomes começam com a letra R. Então, aqui a gente tem um rabanete, aqui a gente tem um rojão e aqui a gente tem uma rena. Aqui a gente tem várias sílabas, então o que vocês vão ter que fazer? Usar essas sílabas, né? Vão ter que escolher, não são todas. Vocês vão ter que escolher as sílabas certas que formam o nome da figura. Então, por exemplo, rabanete, ó. Eu escolhi o Rá, depois o Bá. Como que é o Bá? Vou ter que achar o Bá aqui. Depois o Nê. Qual que é o Nê? O N e o E. Rabanete. E depois o T e o E. E daí eu escrevo o nome embaixo da figura, tá bom? E assim com as outras figuras também. Esta daqui a gente não vai fazer 199, porque ela é mais complicadinha da gente fazer assim online, tá? Eu queria fazer isso com vocês no modo presencial, mas o que ele tá explicando aqui, ó? Tem algumas palavrinhas que no meio vai aparecer o RR, tá? E daí ele vai ter um som diferente do R que aparece no início e do R que aparece no meio. Então, o R ele vai ter 3 sons diferentes. Se ele aparecer no começo da palavra, ele vai ter som de R, que nem eu falei para vocês, ó. Rio, rodo, remo. Quando ele aparecer no meio da palavra, ele vai ter o som, ó, treme a boca, ó. Rrr, rrr, rrr. Treme a língua dentro da boca, tá? Rrr, de ó, marido, furro e corres,
tá? Eu falei bem devagarzinho para vocês perceberem o som da letra R, tá? Então, quando ela tá no meio da palavra, ela fica com som de treme da boca, ó. Treme a linguinha da boca, ó. Marido, furro, cores, tá? E aqui, quando tem dois R juntos, aí você vai, ó, corrida. Aí você vai arranhar bem mais a boca para falar, tá? Corrida, burro. Se tivesse um R só aqui, a gente ia falar corrida. Por quê? Porque é o R que tá no meio da palavra, seguido de uma vogal, que nem aqui, tá? Como tem os dois R juntos no meio da palavra, a gente volta a arranhar a boca, tá? Então, corrida, burro e corre. Mas isso daqui a gente vai aprender com calma ao longo aí das aulas, tá? Eu vou explicando para vocês, não precisa ficar preocupado em entender isso certinho agora, tá bom? Essa daqui, gente, eu vou deixar como optativa. Quem conseguir fazer, ótimo. Quem achar muito difícil, não tiver entendido a diferença desses sons do R e do RR, não tem problema, tá bom? Como eu falei, a gente vai fazendo isso ao longo do ano. Que ele é um desafio aqui, tá? Então, nessas palavrinhas aqui, ou tá faltando o R no início da palavra, né? Que tem aquele sonzinho de ou tá faltando o R no meio com som de R, ou é com dois R's, que é tá? Então aqui, ó, opa. Será que aqui, se eu colocar o R no início da palavra, vai ficar como? Vai ficar roupa, tá? Então eu tenho que ler o que está escrito aqui e tentar adivinhar qual é a palavrinha que ele está tentando formar. No caso aqui é roupa. Então o R vem antes do O, ele vem no início da frase, roupa. E aqui, ó, isada. Que palavrinha será que é essa que ele está tentando dizer, ó? Isada. O que lembra? Lembra risada. Então o R vem aqui antes também do I, risada, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui diferente, ó. Aqui, full. O que ele tá tentando dizer? Ele tá tentando dizer furo, tá? Tá vendo que agora o R muda de som porque vai estar no meio da palavra? Vai estar aqui entre o U e o O, tá? Furo. Não vai ser furro, vai ser furo, tá? Então aí o R ele muda aí o sonzinho no meio da palavra, tá bom? E é isso, gente, ó, essa daqui a gente não vai fazer, a 201, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer uma chamada de vídeo, quiser que a tia Mayra explique de novo, pode me chamar, tá bom? Não tem problema. Então, um beijo e até amanhã.